vem conversar comigo e fala assim, ó, tem uma ideia sensacional, tem uma ideia de negócio que vai arrebentar, qual é o primeiro passo? Né? Tive a ideia, qual é o primeiro passo? Muitas vezes já vem com a ideia pronta e fala assim, olha, eu tenho a ideia, eu já estou entrando em contato com o contador, já estou abrindo meu CNPJ. Eu sou contra isso, eu acho que antes de você abrir o CNPJ, você tem que validar a sua ideia, validar se a ideia é um bom negócio, enfim. Trouxe aqui para tomar um café comigo a Larissa. A Larissa é advogada especializada em Legalização empresarial. Legalização empresarial. Então, assim, ela que entende desse negócio, se você tem que abrir CNPJ, se não tem que abrir CNPJ, se você tem que ser MEI, limitada, EIRELI, enfim, tem uma sopa de letrinha aqui que ela desvenda esse negócio. Larissa, eu tô certo, o cara teve uma ideia de negócio. O primeiro passo que ele tem que fazer é abrir um CNPJ? Ele tem que procurar um contador e abrir um CNPJ? Não. Primeiro passo assim, que a gente aconselha o cliente quando ele vem, ele é um empreendedor e ele quer abrir o seu negócio. O primeiro passo que a gente direciona a ele é o seguinte questionamento: ele tem uma estimativa de faturamento? Ah, entendi. Então, a primeira coisa é ele entender quanto ele vai faturar mensalmente? Anual. Anualmente. Anualmente. Uhum. Por que esse questionamento? Porque existe a modalidade MEI, não tem uma questão contábil, não precisa ter o contador inicialmente. A questão de custo, ela paga uma taxa mensal de R$56, uma média, assim, uma estimativa desse ano. E o faturamento anual dela é de até 81 mil, botar o valor redondo, para ficar mais fácil. Entendi. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Então, assim, tive uma ideia de negócio. Eu vou fazer uma conta e falo assim, quanto que eu vou faturar no ano? Isso. Se for abaixo de 81, Isso. o mais aconselhado é abrir um MEI. Abrir um MEI. Se não tem a certeza, não, eu acredito que eu vou faturar 50 mil por mês. Não tem certeza? Não faz. Entendi. E eu vou explicar por quê. Não teve a certeza, você acredita, mas você não, meu produto realmente por mês é 50 mil. Se for 50 mil, aí você já pode iniciar como uma empresa. Porque o MEI ainda não é uma empresa, é um empresário individual, um micro, né? Microempreendedor individual. Entendi. Então ele tem os benefícios, alguns benefícios da pessoa jurídica, que é a emissão de nota, conta de pessoa jurídica, pode ter uma máquina de cartão, a facilidade de não pagar a contabilidade, porque a legislação exige, quando você tem uma empresa, ter um contador. Então o MEI vem te isentando de tudo isso. Então você já inicia de forma formal, né? Você não fica informal, você consegue fazer, emitir sua nota fiscal, e ter o contato inicial com o seu cliente. E eu vou pagar 50 e poucos reais. E vai pagar por mês. 50 e poucos reais por mês. Aí, se for comércio, o comércio também pode. Ah, eu posso ter um comércio e ser MEI também? Pode ter um comércio Desde que MEI. eu não fature mais de 81 mil. Desde que não ultrapasse o faturamento do MEI anual, porque todo ano muda o faturamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, primeiro passo, ver o faturamento, escolhe pelo mês, se o faturamento for abaixo de 81. Tá. E se eu imaginar que meu faturamento é abaixo de 81 mil ano, mas eu começar a faturar e entender que no final do ano eu vou passar de 81, o que eu faço? Então, o que a gente recomenda? Você faz, todo mês você vai acompanhando o seu mês, né? A quanto você emitiu de nota, quanto de máquina de cartão, enfim. Você está vendo que está chegando no limite. O que a gente recomenda é que você não ultrapasse esse limite. Porque quando você ultrapassa o limite do MEI, você vai ter que fazer a contabilidade. E aí é a questão que entra o problema do MEI. Você vai ter que entrar no Simples Nacional. E isso vai ter que retroagir o ano todo. Ixi, entendi. Entendeu? Entendi. Isso Então, retroagido. E aí vai ter que ter um contador para fazer todo o seu ano, tudo que você faturou. Entendi. Então o ideal é você fazer um acompanhamento mensal, para você ficar ter essa verificando, previsão. ter uma noção. Quando você achar que está chegando perto, não deixa chegar nos 80, porque é um processo burocrático, porque você vai transformar o seu MEI em empresa e é mais burocrático, mas você consegue continuar com o seu CNPJ transformando numa empresa antes de extrapolar esse faturamento. Tá. Aí eu saio do MEI e eu entro o quê? Numa limitada? Então... quando você sai, você vai transformar a sua empresa. Aí você, no início, você acha que você pode escolher, eu quero ter sócio. E aí vem outro questionamento, que é a questão de ter ou não ter sócio. Isso é uma confusão. Vamos começar. Quer um café? Eu quero. Cafezinho? Aí sócio. Aí, para limitar, eu sou obrigado a ter sócio? Para sociedade limitada, você é obrigado a ter sócio. Entendi. Então, o que acontece? Todo mundo, o que a gente vê na prática do mercado é que as pessoas já vêm com uma ideia do que quer. Eu quero uma sociedade. Uma sociedade limitada. E aí, já tem um sócio. Já tem um sócio, acredita que tem um sócio. E aí quer fazer a constituição dessa empresa ou a transformação do MEI em uma limitada. Uma sociedade empresária limitada, uma sociedade simples limitada. E aí o questionamento que a gente faz na questão jurídica, juridicamente falando, você sabe o que é uma sociedade?
Porque a sociedade não é algo tão simples, né? A gente até costuma brincar que a sociedade é pior, pode falar isso? Pior que um casamento. Pior que um casamento. Por quê, né? Por que a gente costuma... O casamento tem seus prazeres lá, né? A sociedade talvez não tenha, né? Entendi. Entendeu? Mas, assim... E eu tô preso a pessoa, né? É, a questão jurídica, assim, não questão de afeto, nada disso. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Tenho meu sócio, aí eu resolvo ter um sócio de fachada, eu vou dar 0,5% para ele. Eu posso tirar ele da sociedade quando eu quiser? Não, então, por isso que esse é o problema pior que um casamento. Porque quando você tem uma sociedade, você não pode tirar o seu sócio. Entendi. O seu sócio só sai se ele quiser. Então é sócio mesmo, não Sócio existe esse mesmo. negócio de sócio de fachada. Não existe. Vou botar minha mãe, vou botar um parente, não, vou botar um amigo. Não, isso é um grande problema. Se você colocar sua mãe, o que a gente, juridicamente falando, você tem que fazer uma análise de risco. E se sua mãe vier a falecer, como é que funciona? Entendi. Você sabe quem é, como é que está seu contrato social? O que acontece na prática? As pessoas querem uma sociedade, fazem um contrato padrão e deixa aquilo acontecer e não prevê os possíveis problemas. Quando você abre uma sociedade, por exemplo, com a sua mãe e ela vier a óbito e ela estando na sua sociedade, dependendo da cláusula que está lá de falecimento, vamos supor que você tenha um irmão, né? E que seja, ele vai entrar na linha de sucessão. Meu irmão vira meu questão sócio na hora. jurídica. Seu irmão vai fazer parte. Seu pai, se ela for casada, se ela for casada. Um padrasto, por exemplo? Se tiver uma união estável, se ele entrar na linha de sucessão dela, que é a questão civil, jurídica, né, civil, entraria. E aí tudo isso vai depender da sua cláusula contratual. E aí vem a questão jurídica. Que antes de você abrir a sua empresa, ultrapassou, viu, o MEI, até no início do MEI, ter uma consulta, verificar com um advogado, com um contador, o melhor caminho para você percorrer, que te dê o menor custo e te dê o menor problema. Entendeu? Uma vez eu estava conversando com um cara, ele falou para mim assim, ó, ele falou, Maurício, o contrato de sociedade, né? Como chama lá o... Contrato social? Contrato social. Quem faz é advogado, não é contador. Verdade isso? Isso é verdade. Tem que procurar um advogado para fazer o contrato social. O que acontece? O que a gente vê muito na prática do mercado? Existe uma legislação que ela não obriga ter o visto do advogado, que é para ME, que é microempresa e empresa de médio e pequeno porte. Tá. Que é a sigla ME e EPP. Então, essa legislação isenta de você ter o visto do advogado. Fora isso, todos os contratos que forem a registro têm que ter o visto de um advogado. Entendi. Então, por essa prerrogativa, virou a praxe do mercado de não ser feito por um advogado. Entendi. E isso pode causar um grande problema na sua vida, no caso da sua empresa, entendeu? Eu tenho um cliente que aconteceu isso. Ele sócios durante 20 anos e o cara, um dos sócios, o sócio administrador, teve um ataque do coração lá, morreu assim, rápido, né? Assim, teve um surto lá, morreu. A empresa parou, não podia movimentar a conta bancária, não podia o certificado digital não funcionava, assim, parou, a empresa parou. O que acontece? A empresa, quando você tem a empresa, o MEI ele não te obriga a ter um certificado digital. A empresa, ela teria que ter um certificado digital até a questão contábil, a legislação ela exige isso. Então tem que ter a parte que o certificado digital seria o quê? Uma procuração eletrônica. Entendi. Né? Então o que acontece? No contrato social tem uma cláusula que é obrigatória, que é a cláusula de administração da sociedade. E aí você determina quem vai ser o administrador. Né? Sendo que, o que acontece? As pessoas acham que isso é um trabalho a mais. Porque você tem que ir lá, assinar, você tem que comparecer. Se der um problema, vai o seu CPF. Então, escolhe quem é mais fácil de ir. Sendo que, quando vem acontecer alguma coisa com essa pessoa que está no certificado, isso implica a vida da sua empresa. Sim. Porque no caso dele, né? Sim. No caso da sociedade, veio a óbito. Isso. O CPF dele vai estar como falecido e automaticamente o certificado ele expira. E aí a esposa que entrou como sócia. Só que a esposa não entendia nada do negócio, estava com um monte de dúvidas. Então, assim, aquele período ali de transição foi horrível. Então, por que provavelmente a esposa dele entrou como sócia? Porque não fez uma análise contratual, ele não fez essa previsão, provavelmente não viu com um advogado, que é a parte da sucessão, como é que funcionaria, porque tem cláusula que você pode colocar que você vai pagar em tantos meses o valor da cota do sócio falecido, e tem cláusulas que não, que autoriza quem vai suceder ele na linha de do herdeiros entrarem na sociedade. Então vamos lá, vamos recapitulando. Tive uma ideia de negócio. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar em contato com um advogado
societário, por exemplo, um advogado que entenda de entenda, negócio. porque não são todos. Eu vou entender quanto vai ser meu faturamento, vou fazer uma estimativa de faturamento para poder entender quanto que ele Exatamente. Quanto eu vou faturar. Se tiver acima de 81 mil, eu já abro uma já pode empresa. começar com uma empresa. Mesmo assim, eu tenho que fazer uma análise para saber se eu entro no simples, super simples, o limitada. que acontece? Tem isso também. Mas quem vai fazer essa análise não é você. Aí é o profissional que vai te dizer qual é o melhor regime tributário para você, para sua empresa, no caso. O que acontece? As pessoas, elas criou que o Simples Nacional é o ideal. E quem vai te dar a decisão de qual é a melhor alíquota que você vai pagar não é você, né? É o seu contador. Ele vai fazer uma análise, ou até mesmo um advogado na análise tributária. Entendi. Vai fazer uma análise, olha, é melhor esse imposto, ou é melhor esse. Nisso ele faz a escolha do regime tributário, que vai ser ou o presumido, ou o lucro real, ou o Simples Nacional. Mas para as pequenas e médias empresas, é mais comum ver o presumido e o Simples Nacional. Porque tem atividades, que vou te dar um exemplo. No somatório de imposto, a representação comercial, que é um exemplo que muitas pessoas têm, né? Que faz a representação. Ou a intermediação. Que a alíquota no Simples é 15,5%. Entendi. Entendeu? E que no presumido, tô dando uma estimativa, seria 14,33%. Muito mais vantajoso. Aí você pensa que um faturamento de 180 mil anual. 15 mil. Bota essa diferença. Entendeu? Então o ideal é o quê? Você fazer essa análise antes. Não vá com, eu quero isso. Deixa o profissional te falar qual é o melhor regime. Então tive a ideia, procura um profissional. Procura um profissional. Entendo quanto eu vou faturar anualmente. Entendo qual o regime tributário que eu vou me enquadrar. Entendo se eu posso ser MEI ou de repente entrar num simples e tal. Procura um advogado para fazer meu contrato social. Verificar se vai ser uma sociedade. Porque não só existe as sociedades, existe a parte individual, que tem muito isso. Mas o projeto é meu, eu sou empreendedor e eu não quero com ninguém. Aí monta uma Eireli. Tem a possibilidade de uma Eireli. O que é a Eireli? A Eireli, ela é a empresa individual de responsabilidade limitada. O que acontece? Toda empresa que tiver sigla limitada, LTDA, limitada, o que isso significa? Quando você integraliza o seu capital, isso é o quê? O dinheiro existe, né? O dinheiro tem que existir, não é... Posso inventar esse dinheiro, posso mentir o dinheiro. Não inventa porque é fraude. Entendi. Então, se alguém te recomendar, vamos inventar, não vai por esse caminho. Porque lá na frente isso pode dar um problema jurídico. Entendi. Que aí atinge seu patrimônio. Então, não inventa. Viu lá, você tem um capital de 100 vezes o salário mínimo do ano. Então, você pode ter uma Eireli. Existe esse dinheiro? Pode. Mas eu posso reverter isso em comprar materiais para minha própria empresa? Pode. Pode. Entendeu? Entendi. Aí, por que é necessário uma análise contábil jurídica? Para verificar como o contador vai botar isso na sua vida, na questão da empresa contábil. Entendeu? Aí, a análise contábil. Então, você tem esse capital, você pode ser sozinho, você não precisa de sócio. Então, você se torna o titular da Eireli. E o que acontece? O legal da Eireli é o seguinte, quando você integraliza, para você abrir, você tem que ter o capital, ela tem a sigla limitada. Então, significa o quê? Que se tiver algum problema com credores, enfim, problema, você não conseguiu pagar, vai atingir somente o patrimônio da sua empresa. Ou seja, se você tem seu patrimônio pessoa física, sua empresa está toda correta, não tem como os credores atingir você, pessoa física. Entendi. Então, é uma blindagem. Exatamente, limita, né? Ao patrimônio da empresa. Então, só o patrimônio da empresa que vai pagar o custo dela, para separar as pessoas, jurídica e pessoa física. Bacana. Entendeu? Só que aí o que acontece? O que muita gente ouve é o seguinte, eu não tenho como ter esse capital, né? Um empreendedor, muitas vezes ele inicia com um projeto na ideia dele e ele não tem dinheiro para arcar com isso. Então, qual é depois do MEI? É uma empresa, no caso, um empresário individual que ainda existe. Poucas pessoas falam dele. Que não é um MEI, é um empresário individual. Não é o MEI. E o que é a diferença do MEI, o MEI para o empresário individual? A questão do faturamento. Você pode enquadrar no Simples Nacional ou no presumido, você vai ter o regime, você não vai ser MEI, porque o MEI paga só aquela taxa. E no caso do empresário individual, não. Você pode ser simples, sendo que você não tem um limite de faturamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Posso ser simples, mas na vida só que o único problema, assim, aí vem a diferença do empresário individual para a Eireli. A Eireli é limitada. E o empresário individual não. É o meu patrimônio que estaria respaldando a minha operação. Exatamente. Aí o que a gente aconselha? O seu projeto vai dar certo, né? Vamos acreditar, vai dar certo. Você fez um planejamento, com uma assessoria não só jurídica, contábil, com outras assessorias, um planejamento, um plano de negócio, no caso, e viu que vai dar certo. Não inicia com a Eireli se você não tiver esse capital. E não, se seu sócio não realmente você não confiar, ou não, eu
esse projeto é meu, eu tenho medo dessa pessoa depois... Não tem o Não sócio. tem, é você mesmo. Sócio, Começa com o empresário individual, se capitaliza. Quando você conseguir esse capital, o que você faz? Transforma numa Eireli. Protege o você não perde seu CNPJ, vai ser o mesmo número, o mesmo tempo de mercado. Só muda, no caso, a natureza jurídica dele. Então, de empresário individual, ele vira uma Eireli. Entendi. Entendeu? Então, o recado é esse. Né? Pensou em montar um negócio, a primeira coisa, conversa com a Larissa, entre em contato com ela, ela vai deixar aqui os contatos aqui, telefone, e-mail, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês verem. Entre em contato com a Larissa, faz um planejamento de como que vai ser essa empresa antes de abrir o CNPJ. Exatamente. A partir do momento que você abrir o CNPJ, já é gasto, já tem custo, já tem problema, já tem um monte de coisa. Então, assim, antes de fazer isso, então, assim, valida a sua ideia, vê se a sua ideia é uma boa ideia, depois valida se a sua boa ideia é um bom negócio, depois conversa com a Larissa para poder entender qual o regime tributário que você vai entrar, tal. Esse é o recado. Larissa, tem alguma dica para quem está começando agora? Tem outras dicas, pode falar? Pode. Outras dicas que as pessoas não costumam olhar é em relação ao local, que já fecha. Se pode ou não pode, entendi. Quer abrir o seu empreendimento, faz um investimento em obra, no caso, vamos supor, um atendimento ao público. Fecha um contrato de locação e não verifica se esse local é viável. Aí não consegue alvará. Não consegue alvará de funcionamento. E aí isso é um problema, porque a prefeitura ela vai fechar o seu local e não vai deixar funcionar. Então, uma recomendação, decidiu tudo isso? Não fecha contrato de locação. Olha que dica legal. Não fecha antes de você verificar se o local ele é viável para a sua atividade. Porque a pessoa vai falar que ele é viável, mas tem que ver se para a sua atividade vai ser viável. Entendi. E aí depois que você viu que é viável, aí o que você faz? Aí você inicia a sua empresa. Bacana. Entendeu? Porque o que acontece? Depois que você abre a empresa, ela já vem com todo o custo dela, né? Que é o que você tem que analisar, se você vai ter como marcar esses valores. Que é a questão das taxas dos órgãos e a questão da burocracia dos órgãos. Entendi. Então, uma vez nascendo o seu CNPJ, ele vindo, né? Você vai ter série de obrigações em órgãos diferentes, com legislações diferentes, e que você tem que entender que não é apenas o seu CNPJ. As pessoas costumam, na hora de abrir a empresa, só se preocupar com o CNPJ. E são legislações bem diferentes, entendeu? E que cada município, por exemplo, no próprio estado do Rio de Janeiro, cada município é de um jeito. Cada município é diferente. É de um jeito, não existe uma regra. Entendi. Entendeu? Então, o ideal é você ver como é que funciona no seu município, fazer essa busca, no caso, a viabilidade do local, para ver se vai ser aprovado. Aprovou, e aí você continua. E já sabendo que você vai ter todo um custo de alíquota mensal, que você vai ter que pagar, mais o valor do seu contador, né, que a gente fala sempre para fazer uma busca de contadores, de profissionais que tem a ver com o seu nicho, com o seu trabalho, porque tem muito no mercado, mas você precisa de uma orientação contábil que tenha um conhecimento da sua área. Daquela área. Né? Porque ele vai estar ali com você todo mês. Entendi. E o que acontece é as pessoas, primeiramente, parar de pagar o contador. Isso dá um grande problema. Entendi. Entendeu? Então, toda essa análise você tem que fazer por conta dos custos. Entendeu? E ter uma noção de quanto você já vai gastar mensalmente, né, com o contrato de locação, né, com o contador, com o imposto, e mais se tiver funcionário, entendeu? Cumprida a história. Então, legal. Então, você tem que fazer essa análise e procurar os profissionais na área para te dar essa orientação. Tá bom, Larissa. Obrigado. Muito bom a presença. Vou deixar os contatos da Larissa aqui. Você atende contadores também, né? A gente também faz. Se o contador precisar desse apoio de abertura de empresa, a Larissa está aqui também. Tá bom? Gente, a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado. Tchau. Tchau.